pessoal, eu sou a Aline Preniá, nenhuma das alternativas, e nesse vídeo eu vim dar dicas de filmes na Netflix. Quem acompanha aqui o NA sabe que tanto eu quanto a Nath, que também faz o canal junto comigo, gostamos muito de The Handmaid's Tale. A gente já tem 2 vídeos sobre essa série aqui no canal. Um comparando o livro O Conto da Aia, em que foi inspirado The Handmaid's Tale, com a série da Hulu. E em outro vídeo a gente decidiu analisar algumas cenas de The Handmaid's Tale e falar por que elas são tão incríveis. Atualmente The Handmaid's Tale está na 2ª temporada e ao final dela com certeza a gente vai comentar aqui no canal. Mas eu falei que isso aqui é uma dica de filmes, por que eu tô falando de The Handmaid's Tale? É que a gente decidiu se inspirar em The Handmaid's Tale para montar essa lista que vão ser distopias que você pode assistir na Netflix. Você já deve ter ouvido falar sobre distopia, porque tá aí bastante em evidência ultimamente, inclusive The Handmaid's Tale é uma distopia. É exatamente o contrário da utopia, que seria o lugar perfeito, o lugar ideal. O mundo distópico, ele é um mundo extremamente desagradável. Geralmente, quando a pessoa cria uma distopia, ela pega problemas que existem na nossa realidade e levam ele para extremos, justamente para a gente conseguir, através desse universo distópico, essa realidade distópica, enxergar melhor os nossos próprios problemas. E em maior ou menor grau, a distopia necessariamente tem algumas características, como um poder que oprime as pessoas, pode ser um governo, pode ser um grupo mesmo de pessoas que oprime uma maioria, ou até mesmo uma igreja, uma violência que é generalizada, banalizada. Essas histórias geralmente exploram aí a estupidez das pessoas de modo geral, de modo coletivo. E é claro, com tudo isso, né, a visão que um mundo distópico tem necessariamente é pessimista sobre a realidade. Mas existem vários tipos de distopia e cada um desses filmes que eu vou indicar aqui fala mais sobre um tipo delas. Mas antes de eu dar aqui as dicas, se você gosta do nosso conteúdo e não se inscreveu ainda no NA, se inscreva no canal, porque isso vai ajudar a gente a se tornar um canal mais relevante no YouTube. E não esqueça também de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, para dessa forma também o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e deixar os nossos vídeos mais relevantes para o universo do YouTube. Não deixe de se inscrever também no Instagram do NA, que a gente tem conteúdo muito legal por lá, e também me siga nas minhas redes sociais. Começando então a nossa lista, eu tenho Jogos Vorazes. Provavelmente quando eu falei em distopia você deve ter pensado em Jogos Vorazes, porque foi aí uma distopia que ficou bem popular nos últimos tempos. Essa série de 4 filmes foi baseada na trilogia literária da Suzanne Collins, e o primeiro filme foi lançado em 2012. Em Jogos Vorazes a gente vê um governo que se apropriou aí da liderança nos Estados Unidos e transformou os Estados Unidos numa outra nação com outras regras e dividiu a maior parte da população em 12 distritos. A gente tem 12 distritos mais a capital, que é aí onde é a sede do governo e onde moram as pessoas que têm mais benefícios nessa sociedade. O interessante é que cada um dos 12 distritos tem que prover de alguma forma para essa sociedade, né? Cada um tem aí a sua especialidade. Tem distrito que é responsável pela madeira, tem distrito que é responsável por outros tipos de minério, eu não me lembro direito quais são eles, mas cada um tem aí a sua função na sociedade e dependendo aí se eles têm coisas mais valiosas, eles se acham superiores aos outros distritos, inclusive a capital, de certa forma, incentiva essa rixa entre os distritos. Só que todos eles estão submetidos à capital e estão também submetidos aos Jogos Vorazes que dão nome à história. Cada distrito precisa ceder aí 2 dos seus jovens, suas crianças, para irem batalhar nos Jogos Vorazes e fazer o entretenimento da galera. Ou seja, tá todo mundo sendo oprimido, tá uma droga para todo mundo, mas, né, uns se acham superiores aos outros. A gente tá preocupado se a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Isso é muito distópico. Outro filme que tá na Netflix, e é da Netflix, é original da Netflix, é uma distopia, é Onde Está a Segunda. Esse filme foi lançado no ano passado, em 2017, e é protagonizado aí pela Noomi Rapace, que a gente conhece de Prometheus. Ela fez também a trilogia sueca de Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que é muito boa. E aqui ela interpreta 7 irmãs gêmeas idênticas num mundo em que sofre de uma crise de superpopulação. É o contrário de The Handmaid's Tale, que as mulheres não estão conseguindo engravidar, então a gente tem um problema de nascimento, né, das pessoas. Aqui a gente tem um problema de supernascimento, né? Num mundo em que você tem uma superpopulação, claro que o problema que gera é em relação aos recursos.
como que você alimenta, como que você dá conta de ter uma população que está sempre crescendo. Em Onde Está Segundo, eles resolvem isso de uma forma bem radical. As pessoas só podem ter um filho, e os segundos, terceiros, quartos, quintos, sextos, sétimos filhos, né, não importa quantos mais vierem, eles são retirados da família, congelados, e eles vão aguardar aí para serem descongelados futuramente quando o mundo estiver numa situação melhor. Mas as nossas 7 protagonistas são irmãs gêmeas cujo avô não quis entregar elas, e eles desenvolvem um sistema em que elas fingem ser uma única pessoa, cada uma saindo de dentro de casa em um dia da semana, sempre fingindo ser uma única pessoa. O que eu acho interessante desse filme é a premissa, né, que a gente tem aí uma outra forma de distopia, no caso aí da superpopulação, e que acarretem escassez de recursos. Infelizmente, o filme acaba não entrando tanto na discussão dessa sociedade distópica, ele acaba indo mais para um filme de ação, mas a premissa é interessante, a ideia é bacana, o filme é divertido e vale a pena estar aqui na nossa lista. Outra dica de filme distopia que está na Netflix e é um clássico, se você não viu, você deve ver, é Akira. Em Akira, que foi lançado em 1988, acredite ou não, Akira é de 88, ele trabalha aí com uma distopia cyberpunk. No cyberpunk, a gente tem o conceito de high-tech, low life, ou seja, alta tecnologia e baixa qualidade de vida. A gente tem uma sociedade que você tem a tecnologia aí desenvolvida, tecnologia sofisticada, às vezes até podendo ser usada pela população geral, mas você tem aí uma sociedade que vive em cidades imundas, repletas de violência. Isso não só é muito Akira, como a gente acaba vendo muitas histórias aí de distopias que têm essas mesmas características. Aqui em Akira a gente tem uma bomba que destruiu a cidade de Tóquio no final dos anos 80 e a trama se passa 30 anos depois, em 2019. Tá quase aí, estamos chegando em Akira. Só que não, né, gente? A história acaba girando um pouco em torno do Kaneda, que é um membro de gangue de motoqueiros que acabam vandalizando bastante e propagando violência aí na cidade de Tóquio, que, né, é comum nessa realidade, e também aí na descoberta de crianças que têm poderes sobre-humanos. Do ponto de vista de análise de sociedade cyberpunk, Akira é uma sociedade bem interessante, porque eles têm esse conceito de, né, high-tech, low-life, do cyberpunk. A gente tem aí um governo que oprime a população, apesar de não ficar super claro no filme. A gente vê sim revoltas da população que faz greves e tá aí lutando contra a reforma tributária e várias outras coisas, ou seja, o governo claramente não é bom para a população, e é só a gente ver como que é a sociedade de Akira. A gente tem uma população extremamente alienada, principalmente os jovens, que é o que a gente mais vê no filme. Então lembra aí dos conceitos que eu falei no começo do vídeo, né? Uma estupidez generalizada da população, a gente vê aqui em Akira. E é claro, tudo isso resulta numa sociedade extremamente violenta, muito violenta. Inclusive Akira tem cenas de violência bem explícitas, mas tudo isso tá dentro aí da caixinha da distopia. Pra finalizar, a gente tem aqui Minority Report, que é um filme do Steven Spielberg protagonizado aí pelo Tom Cruise. Ele foi lançado em 2002 e talvez ele mostre aí uma realidade que seja mais diferente de todas as opções aqui dessa lista, porque ele mostra em 2054 uma sociedade que aparentemente atingiu um nível de perfeição, assim, no controle de crimes. Aqui a gente tem uma distopia cibernética que mostra aí o avanço, uma tecnologia bem avançada e que pode afetar negativamente na vida das pessoas. Meio Black Mirror, sabe? Em Minority Report a gente tem aí um sistema que prevê assassinatos. Então a polícia, pelo menos desse departamento, né, ela vai atrás e prende pessoas antes delas cometerem um assassinato. Então não existem assassinatos ocorrendo nesse universo porque eles conseguem prevenir antes. Mas não demora muito pra gente começar a ficar em dúvida se esse sistema perfeito realmente funciona ou se ele não tem alguma falha, o que é muito grave nessa situação, porque eles estão prendendo as pessoas antes delas cometerem o crime, então elas ainda não são criminosas. Gera toda uma discussão aí em relação à inocência e à culpabilidade e ao mesmo tempo livre-arbítrio. O filme é muito bom,
tem reviravoltas bem bacanas e uma sacada genial no final. Fica aí nossa dica se você ainda não assistiu Minority Report. E essas foram as nossas dicas aí de filmes na Netflix que são distopias. Esse gênero aí que é tão interessante de ser analisado e estudado. Com certeza a gente vai trazer mais conteúdo sobre distopias aqui no canal. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu like se você ainda não curtiu esse vídeo. Comentem aqui embaixo quais são as suas distopias preferidas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!